Olá, meu nome é Camila e hoje eu quero conversar com você sobre culpa materna. Dizem que quando nasce uma mãe, nasce também uma culpa. Mas será que isso é verdade? Será que a gente está fadado a viver e nadar em culpa materna pelo resto da vida? Será que a gente tem que aceitar isso como certo? Se você quer saber como lidar melhor com a culpa materna, assista esse vídeo até o final. Para quem não me conhece, eu tenho um filho chamado Juan, de 11 anos, e um filho chamado Antônio, de 6 anos. Quando essa história que eu vou contar agora aconteceu, o Antônio tinha 2 anos e o Juan tinha 7 anos. Eles estudavam na mesma escola no período da tarde. Era por volta do Dia das Mães, ou na semana seguinte, na semana anterior, eu não lembro bem, e a escola tinha mandado um aviso falando que a comemoração do Dia das Mães do Juan seria com um piquenique. Essa escola que eles estudavam tinha um gramado muito grande, mesas e tal, e eu pensei, poxa, que legal, que ideia bacana fazer um piquenique, porque cada um leva uma coisa, as mães vão poder conversar, as crianças brincar, então vai ser uma troca legal, né? Achei ótima ideia, achei bacana, achei uma comemoração diferente e fiquei bastante animada. No dia pensei, vou fazer um bolo, porque acho que é uma boa ideia, vai ser tranquilo, é uma coisa legal de levar, é uma coisa que todo mundo come, e é uma coisa que rende, então dá para todo mundo comer, né? Bom, estava eu de manhã com os dois em casa e comecei a preparar o bolo. Quando eu fui ligar o forno, percebi que o gás tinha acabado. Nisso, o horário já estava, né, um pouco mais tarde, assim, já devia ser umas 10 da manhã, eles iam para a escola quase 1 hora, já estava com o tempo mais em cima da hora. Eu falei, bom, não vai dar tempo agora de pedir um gás, né? Então eu vou... dá tempo de chegar e colocar no forno, vai estragar, não vai crescer o bolo. Então vou dar uma pesquisada aqui em receita de bolo de micro-ondas, vamos ver se eu consigo colocar essa receita aqui no micro-ondas. Aí pesquisei e vi que tudo bem, dava tranquilo. Aquela receita dava para ir no micro-ondas, era muito parecida com várias outras. E aí coloquei no meu micro-ondas, aí assim, durava muito tempo, bastante tempo. Eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer aqui conforme, vai dar tudo certo. E fiquei brincando com as crianças, levei para brincar na rua, assim, na frente de casa, né? Aquela coisa de gastar energia para depois botar no banho e dar almoço. Nisso eu já tinha avisado ao meu companheiro para ligar para uma quentinha, porque como o gás tinha acabado, a gente ia ter que comer quentinha. E, né, porque não ia dar tempo de eu cozinhar, gás chegar, eu cozinhar, porque eu ainda tinha que fazer o bolo para o piquenique à tarde. Tudo bem. O que aconteceu? Botei o bolo no micro-ondas e de vez em quando eu ia lá para retomar os minutos e ver se estava tudo certo. Nessa que eu tô fazendo coisa em casa, arrumando as coisas das crianças e brincando com eles, e Antônio chorando, nessa época ele chorava muito, então eu ficava para lá e para cá, começou a dar um cheiro bizarro. Quando eu fui ver, tava saindo fogo, tinha fogo dentro do micro-ondas e uma fumaça enorme. Eu desliguei correndo da tomada e puxei as crianças para fora. Quando eu desliguei, apagou tudo, né? Tava dando um curto lá dentro. Desliguei e puxei as crianças para fora. Liguei pro Raoni e falei que tinha acontecido. E assim, fui vendo que não continuou o fogo. Só que não parava de sair fumaça lá de dentro. Até hoje a gente não sabe muito bem o que aconteceu, porque teoricamente era para o micro-ondas aguentar esse tempo e não tinha nada de errado com o material que estava ali dentro. Então parece que o micro-ondas só não aguentou a potência e o tempo, né, que supostamente deveria aguentar. Mas eu sei que a casa toda ficou cheia de fumaça, a gente não enxergava nada. Eu fiquei com as crianças no quintal um tempão, super nervosa, super estressada, porque aí vocês já podem imaginar que eu tava pensando, meu Deus, eu tenho que levar coisa pro piquenique, eu não tenho almoço pronto, vai chegar quentinha, mas tem que chegar antes da hora deles irem pra escola, e eu ainda tenho que pensar no que eu vou levar para esse piquenique. Que confusão, assim. Então, nesse momento, eu já tava completamente desestabilizada e já tava, assim, gritando com as crianças, irritada, quando eu já estava fora da caixinha. Por quê? Porque eu estava me sentindo extremamente culpada porque estava dando tudo errado. E eu estava mesmo sobrecarregada, né? Porque me preocupando com várias coisas ao mesmo tempo e que eu precisava resolver ali. E que precisava resolver ali para dar tudo certo à tarde no piquenique Dia das Mães. E, bom, tudo bem, o que eu posso fazer aqui, né? Tentando ser ali, voltar para resolver os problemas. Aí arrumei os dois para a escola, fui numa tipo uma padariazinha, não era bem uma padaria não, uma quitandinha que tinha perto de casa, e fui ver o que tinha para comprar lá para levar, porque eu precisava levar alguma coisa e não ia dar tempo de comprar depois que eles fossem, porque eu já tinha que me arrumar e sair. Aí eu falei, caramba,
Vamos ver o que tem aqui. Aí fui com os dois, aí um chorando, o outro gritando, os brigando, aquela confusão. Vi um pacotinho de Brevidade e vi um pacotinho de biscoito de polvilho. Aí eu pensei assim, bom, era a única coisa assim que eu vi que não era extremamente industrializado, né? O Juan adora Brevidade, então ele vai comer Brevidade bem. Ele não come biscoito de polvilho, mas como o piquenique, né, o piquenique Dia das Mães, vão ter outras coisas lá, com certeza outras crianças gostam de biscoito de polvilho, vão comer, e ele come alguma outra coisa. Então ele vai comer Brevidade e alguma outra coisa que as pessoas levarem. Acho que vai ser tranquilo. Eu como biscoito de polvilho também, então acho que vai se equilibrar aí, né, nessa troca do piquenique. Aí comprei, botei na bolsa para ele levar, e separei a canga que tinham pedido para levar, para sentar no gramado e tal. E botei eles na van, me arrumei e fui para a escola. Chegando lá, qual a minha surpresa, quando na verdade o piquenique era piquenique de Dia das Mães, mas não era algo coletivo em que as pessoas trocavam as coisas. Era um piquenique familiar, então era cada núcleozinho, cada mãe com seu filho. E aí eu olhei olhei para as pessoas, as mães chegando às vezes com as avós, com 2 bolos, com um negócio de salgadinho pronto, com biscoitos, com sucos, e eu olhando para minha garrafinha de água que eu tinha levado, pro pacote de Brevidade e pro pacote de biscoito de polvilho que o Juan não gostava, e pensando, gente, que meleca. Fiquei, assim, muito envergonhada e fiquei me sentindo muito mal, porque ele só tinha uma coisa para comer, que era a Brevidade, enquanto as outras mesas, né, que na verdade não são mesas, né, não, as outras cangas de piquenique, cada uma sua, eram com uma farta, né, quantidade de coisas, variedade e tal. E que na minha cabeça não fazia sentido, porque não ia uma mãe com um filho e uma avó, no máximo, quando tinha avó, não ia comer aquela quantidade de coisa, era muita coisa. Então, na minha cabeça nem fazia sentido levar essa quantidade de coisa. Assim, eu fiquei, caramba, que confusão, isso não tinha ficado óbvio pra mim, que era cada um levar suas coisas, e nem vejo sentido nisso, porque o piquenique, a ideia do piquenique é essa troca, né, as pessoas comerem e ter essa variedade, a gente dividir, e cada um leva uma coisa, porque senão você tem que levar 5 coisas diferentes para você comer variado e em quantidade, porque você não tem como levar uma quantidade pequena. Então, para mim, aquilo não fazia sentido. Só que, apesar de não fazer sentido, eu fiquei arrasada de culpa, porque eu falei, caramba, eu estraguei o Dia das Mães da escola do meu filho, porque ele não tem nada direito para comer, só tem aqui uma Brevidade, nada direito para beber, e é isso. E ele, assim, ali sentado, meio para baixo, eu sentada meio para baixo, eu falei, caramba, que bosta, assim, fiquei muito mal, me sentindo muito culpada. Voltei depois com ele para casa, e assim, aquele dia eu lembro que eu fiquei sentada no sofá, assim, deitada, arrasada. Pra mim, parecia que eu tinha sido atropelada, eu fiquei muito para baixo mesmo, fiquei me sentindo muito mal, eu falei, caramba, tudo deu errado. E me sentindo, assim, muito incapaz, né? Porque aí na nossa cabeça, quando a gente entra nesse ciclo de culpa, a gente fica, eu deveria ter comprado alguma coisa antes na rua. Ontem, devia ter comprado ontem, devia ter ido no centro comprar uma coisa assim, assado, ou deveria ter feito 2 dias antes, e deveria ter feito mais coisa também. E aí começa, eu deveria, muitos eu deverias, né? Que, na verdade, esses eu deveria não se encaixavam na vida real, né? Eram só formas de ficar me culpando, porque eles não estavam encaixados. Eu poderia muitas coisas, mas não fazia sentido, porque é um piquenique normalmente as pessoas dividem. Então, não fazia sentido não fazia sentido levar, né, um monte de coisa. E eu comecei a fazer um bolo de manhã que não era para ter pego fogo, não era para pegar fogo na casa, não era para ficar tudo cheio de fumaça. Não era para acabar o gás, né? Então, assim, várias coisas aconteceram que mudaram, né, o final dessa história, que fizeram com que eu terminasse extremamente culpada. Mas nenhuma delas era exatamente uma culpa minha, né? E eu não tinha também estragado nenhum Dia das Mães. Depois a gente teve o Dia das Mães e foi ótimo. A gente tinha tido antes, enfim, o Dia das Mães era outro dia. E, na verdade, vamos combinar, Dia das Mães é todo dia, porque a gente está todo dia aí trabalhando com as crianças, né? Então, assim, eu criei uma coisa ali, foi uma coisa esquisita, não foi tão bom, o Juan ficou meio para baixo, mas também ele brincou, e nem sei se ele lembra desse dia mais, entendeu? São tantas coisas, assim, que a gente vai se culpando, né? Depois desse dia eu fiquei assim, olha, eu preciso revisitar essa coisa de culpa, porque isso aí
não tá bacana do jeito que tá comigo. Eu fiquei muito mal, fiquei muito para baixo e eu não acho que deva ser assim. Eu não acho que as coisas devam funcionar assim. Eu não acho razoável que eu fique navegando nessa culpa toda se, na verdade, eu só fui atropelada no dia, sabe? E afinal, por que essa culpa existe? Para a gente entender a culpa materna hoje, a gente precisa voltar lá para o século 17, 18, na Europa. E por que na Europa? Porque nós fomos colonizados por Portugal, que é um país europeu. Então, muito da nossa cultura, não toda ela, mas muito da nossa cultura, a gente aprendeu, né? A gente absorveu da cultura europeia. Então, é importante a gente entender a nossa origem, o que nos foi passado como certo, como dado, para poder entender por que funcionamos assim hoje. Então, eu descobri que lá no século 17, 18, a taxa de mortalidade na infância era muito alta, principalmente até os 5 anos. E por que isso acontecia? Na França, para a alta sociedade, começou o hábito das mulheres deixarem os seus filhos com as amas de leite. Começou a criar-se uma cultura de que as mulheres deveriam aproveitar um pouco mais a vida, e essas mulheres de alta sociedade mandavam as crianças para passar os primeiros anos com a ama de leite para elas não se preocuparem em nada. E as crianças voltavam com 5, 6 anos, 7, 8, dependendo, e já voltavam para começar, já chegavam para aprender, né, as regras da sociedade. Por que isso acontecia e era aceito? Porque não existia uma valorização da infância, nem uma valorização da maternidade. A maternidade não era encarada como é hoje. Não tinha esse valor cultural de sacralidade que tem hoje. Então, não era mal visto pela sociedade que essas crianças passassem a primeira infância longe das mães e dos pais. O que aconteceu é que as mulheres de classe média começaram a querer também seguir esses moldes da classe mais alta. E elas começaram a mandar os seus filhos também. A mesma coisa aconteceu com a classe mais pobre. E aí a gente está falando das mulheres da cidade, das mulheres que eram artesãs ou que eram donas de casa porque não podiam trabalhar, mas que sustentavam esse funcionamento para que os maridos trabalhassem, né? Sustentavam esse funcionamento da casa, arrumavam a casa, limpavam a casa. Então, o que acontecia? Essas mulheres todas da classe média e da classe baixa das cidades, né, da parte urbana, começaram a absorver essa cultura de deixar as crianças com uma ama. Qual era o problema disso? As mulheres de alta sociedade tinham dinheiro para pagar muito as melhores amas. Já as mulheres de classe média e de classe baixa não tinham dinheiro para pagar. Então, o que elas faziam? Pagavam qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer forma. Uma mulher que morava muito longe, então não era só uma mulher do interior, mas era o interior há muitos dias, algumas vezes de distância, não só horas. E essa mulher, que era essa ama de leite, que morava nessa roça muito longe, ela não cuidava só de uma criança, porque ela precisava de dinheiro e ela aceitava um valor muito baixo. Então ela cuidava de 20 crianças, 30 crianças. E o que acontecia? Obviamente, eram muitas crianças para essa mulher trabalhadora do interior, que plantava, que colhia, cuidar. E essa mulher precisava dar um jeito dessas crianças ficarem minimamente vivas enquanto ela trabalhava. Era perigoso você deixar assim solto em casa. Então ela pendurava as crianças em saquinhos, uma espécie de saquinho de pano, e pendurava assim na parede para as crianças não serem comidas por bicho. E aí quando você pega os relatos dessa época, de começar a entender o que estava acontecendo, né, assim, o que estava acontecendo nessas fazendas, nesses lugares em que as mulheres ficavam com muitas crianças, você descobre crianças com 2 anos não sabiam andar, crianças que tinham assaduras gravíssimas porque não eram higienizadas, que tinham infecções, e a mortalidade era muito alta. Esse costume começou a passar para outros países em volta. Então, muito incipiente, alguns outros países foram tendo também esse costume. Isso resultou numa mortalidade naturalmente muito alta, fora as pestes e muitas doenças que tinham na época, e começou a gerar uma crise, assim, porque se tem muitas crianças nascendo,
a gente não vai ter trabalhadores em algum momento, né? Muitas crianças, se a gente tem muitas crianças morrendo, a gente não vai ter trabalhadores em algum momento, né? Não vai ter. E se a gente tem poucos trabalhadores, a gente tem que pagar mais para eles, porque eles não vão precisar disputar por uma vaga aqui. Então isso começou a apontar para uma crise. E aí, uma crise financeira. E aí isso começou a ser um problema também do Estado. E aí você me pergunta, mas essas mães que perdiam 1, 2, 3, 5 filhos, como elas ficavam? Elas não ficavam tristes? E é importante a gente entender que a cultura era diferente. Não só era muito mais comum essa mortalidade, era muito mais comum morrerem crianças, como também a gente não tinha esse entendimento do amor como tem hoje. Era uma forma diferente de se relacionar. As mulheres pariam as crianças e as crianças iam embora. Não tinha tempo de criar um vínculo, não tinha tempo de criar uma ligação ali. E como não tinha essa romantização como existe hoje, então muitas vezes a mulher não criava também um vínculo durante a gravidez, que já é uma coisa rara hoje em dia. Normalmente a gente cria depois que nasce, né? A maior parte de nós. A gente pode ter carinho, a gente pode ter amor, mas o vínculo ali do dia a dia de conhecer é depois do nascimento. Então essas mulheres nem tinham oportunidade de criar esses vínculos e os pais muito menos, porque a paternidade ela não era uma coisa, na época a paternidade não era uma coisa próxima, continua não sendo para a maior parte dos pais hoje, mas muito menos naquela época. Então o que aconteceu? Vendo essa mortalidade alta, vendo a crise que estava vindo e que poderia vir, as autoridades começaram a conversar e pensar em possíveis soluções. E aí veio um filósofo que também estava envolvido com economia, porque as coisas se cruzavam muito antigamente, chamado Rousseau, e ele foi o precursor, então ele foi a primeira pessoa a trazer esse mito da maternidade instintiva, o mito do amor materno. E o que o Rousseau falava? Ele falava que todas as mulheres nasceram para ser mãe, que as mulheres eram naturalmente mais cuidadosas, naturalmente mais dóceis, que tinham essa coisa do cuidado, de se doar para o outro, naturalmente, instintivamente, e que o amor materno, toda mulher amava naturalmente, instantaneamente o seu filho. Então, que uma mulher boa, uma mulher que estava de acordo com o que a natureza fez, era uma mulher dedicada ao seu filho. Por que ele criou isso, né? De onde que veio isso? Dessa forma, quais seriam as mulheres bem vistas na sociedade? Aquelas que se dedicavam às crianças. E quais seriam as mal vistas? Aquelas que não se dedicavam às crianças. Ele criou uma ideia para mudar a cultura de forma que a sociedade valorizasse as mulheres que cuidassem das crianças e que fizesse com que as mulheres que não sentiam essa vontade de cuidar ou não se encaixassem nesse padrão que foi inventado, se sentissem mal, se sentissem culpadas. Pensavam, mas se o normal é se dedicar, se o normal é estar sempre feliz, se o normal é amamentar muitas horas o dia todo para sempre, se o normal é toda essa dedicação, se o normal é não dar para uma ama de leite, então tem alguma coisa errada comigo. Então eu não estou sendo uma boa mãe. Então o que ele criou foi uma ideia, um ideal de boa mãe. Um ideal já é uma coisa ruim por si só, porque quando você pensa num ideal, numa coisa amarrada numa caixinha, a gente sabe que não cabe a diversidade dos seres humanos naquela caixinha. Mas ele se torna mais problemático ainda porque ele é feito para ninguém alcançar. Então estão todas as mulheres mães o tempo todo se sentindo mal porque não chegam nesse ideal, porque não correspondem a esse ideal. Então, dessa forma, a gente pode dizer que a culpa materna foi inventada. E o Rousseau começou com essa história, mas depois todos os médicos da época começaram a repetir isso também. E eles justificavam dizendo que a mulher era mais puxada para a natureza, enquanto o homem era mais puxado para o racional. A mulher era mais instintiva e o homem era mais racional. Então, por isso, os homens não precisavam ficar responsáveis pelo cuidado. Quem tinha que ficar responsável pelo cuidado é quem tinha essa natureza mais de cuidar mesmo. Agora vamos combinar uma coisa aqui muito conveniente, né? Tá morrendo um monte de criança, o que os homens falam? As mulheres nasceram para cuidar de criança. É assim que eles resolvem o problema. Muitíssimo conveniente. Homens que nunca foram mães querem falar sobre como funciona o amor materno, sobre como as mães devem agir. Muito conveniente. Então,
É a partir dessa teoria ter crescido e tomado diversos discursos, então não só médicos como políticos, tomou toda a sociedade, a parte intelectual da época, ele foi difundido e foi crescendo por toda a Europa e por todos os lados. Quando nós fomos colonizados, nós absorvemos também esse discurso. E quando a gente pensa na nossa colonização, qual é o ideal de mãe que nos foi ensinada? A Virgem Maria, santa, que se dedicou a vida toda para o filho e aceitou gestar aquele filho sabendo que ia perder ele. Isso também é um ideal para a gente, também foi colocado como um ideal para a gente. Então, a nossa forma de maternar, de enxergar a maternidade, de lidar com a maternidade, nos foi ensinada desde pequena por diversas referências. E essa culpa, na verdade, nada mais é do que a forma de nos colocar tentando sempre agir de acordo com um padrão inalcançável. Porque enquanto a gente está sempre preocupada com esse padrão, a gente está preparando essas crianças para o mundo, para todo mundo. A gente está preparando essas crianças que serão futuros trabalhadores para o Estado. Então nós estamos fazendo esse serviço, esse trabalho de graça, porque homens disseram que a gente tem que fazer e nesse altíssimo padrão. Então, quando a gente entende que a culpa vem desse lugar, que a culpa, na verdade, é uma coisa que nos é ensinada desde bem pequenininhas, a gente começa a entender que pode lidar diferente com ela. E que nós só temos a ganhar se lidarmos diferente com ela, e que nossos filhos também só têm a ganhar se lidarmos diferente com ela. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, nosso maternar vai ser diferente, nossos ideais são diferentes, então não é possível que a gente seja mãe de uma forma igual. Não vai ser natural e não vai ser bom para nossos filhos se tiver todo mundo numa caixinha agindo igual. Cada uma tem um jeito, cada uma vai cometer uma falha, cada uma vai cometer um acerto e essa é a beleza de criar seres humanos diferentes, de podermos ser diferentes. A nossa beleza como mãe está na nossa diferença. Bom, e aí você me pergunta, afinal, como que lida com a culpa, né? Porque agora a gente já entendeu de onde a culpa vem, mas e aí? Como que lida com ela? Ela continua aí, continua sendo um problema, porque a gente aprendeu a sentir isso, está lá nos nossos mecanismos do cérebro bem consolidado. Como que lida? Eu lido da seguinte forma, toda vez que eu me pego sofrendo muito com uma coisa e me culpando, eu me pergunto, é razoável? É razoável esperar? Seria razoável esperar uma conduta diferente nessa situação? Então, por exemplo, na história que eu comecei contando, o que depois de acabar o gás, praticamente pegar fogo na casa, o micro-ondas explodir, ter fumaça para tudo quanto é lado, eu ter que pedir comida, tendo comida na geladeira, que dá uma tristezinha de quentinha, ter perdido um bolo inteiro, ter comprado coisa correndo na vendinha da esquina e chegar cansada, esbaforida, estressada na escola, o que se podia esperar de mim diferente? Nada, gente, nada. Não era razoável que eu esperasse qualquer outra coisa. Esse julgamento que eu tô fazendo de mim mesma é razoável? Dá para eu fazer um julgamento em cima de uma situação dessa? Então, essa é a primeira pergunta que eu sempre me faço. É razoável? A segunda pergunta que eu sempre me faço quando me percebo muito culpada é: o que eu diria se fosse uma amiga? Se fosse uma amiga minha nessa situação, o que eu falaria para ela? Como eu trataria ela? Eu trataria como eu tô me tratando? Não. Eu não trataria assim. Eu trataria ela com muita compaixão, com muita gentileza, com muita empatia. Então, por que eu não me trato assim também? Então, eu penso o que eu diria para uma amiga e digo isso para mim. A partir do momento que eu já estou me sentindo melhor e mais acolhida, aí sim é que eu vou usar a culpa como mola. O que é usar a culpa como mola? É pensar: a culpa não pode me afundar. Não quero que a culpa me afunde, que me coloque lá no fundo do poço. Eu vou olhar para a culpa e vou subir. Eu vou pegar o que eu posso aprender da situação aqui para fazer melhor numa próxima. Então, o que eu aprendi nessa situação? O que eu posso aprender? O que eu posso tirar dela de bom? Eu posso me planejar melhor e me cobrar menos. Então, se começar alguma coisa a dar errado numa próxima vez, de acabar o gás, pegar fogo, eu espero que não aconteça tudo ao mesmo tempo de novo, mas se começar a acontecer numa próxima vez, eu não vou ficar desesperada. Faz parte, tá tudo bem, acontece, não tem nenhuma emergência, não vai acontecer, ninguém vai morrer ou vai ficar doente porque as coisas não saíram como a gente pretendia. Numa próxima vez, não deixar com que a culpa vá me atropelando, não preciso ficar desesperada. Então, o que eu posso aprender? Numa próxima vez, a ficar mais tranquila, a mais calma. Isso vai me ajudar a lidar melhor. Isso vai me ajudar a lidar melhor, não ficar me tratando mal, não ficar nervosa, não ficar desesperada como se o mundo fosse acabar, não vai acabar.
Se isso faz sentido para você, já dá o like no vídeo, porque isso ajuda ele a chegar a outras pessoas e ajudar outras pessoas. Bom, o que vimos hoje aqui no vídeo? Eu comecei contando a minha história no dia que deu tudo errado, que eu me afoguei, nadei em culpa e terminei o dia deitada no sofá me sentindo a pior mãe do universo. E depois disso contei da minha pesquisa e da descoberta da criação do instinto materno ou do amor instintivo, como se todas as mães amassem igual, na mesma intensidade e que fosse extremamente natural para nós nos doarmos absolutamente integralmente. E a gente aprendeu que isso foi criado por homens que nunca foram mães. E que ela foi feita para colocar a gente, todas nós, dentro de uma caixinha agindo igual e cuidando de tudo, enquanto os homens podem se preocupar com outras coisas. Que nós aprendemos também nesse vídeo que nós somos diferentes e que nosso maternar vai ser diferente e que isso não precisa ser um fator de culpa, isso é um fator de libertação. A gente pode celebrar as nossas diferenças como mãe. Aprendemos que em vez de ficar alimentando esse sentimento ruim, alimentando essa culpa, a gente pode usar isso como mola e pensar, numa próxima situação, o que eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso aprender com essa situação? Dessa forma, a culpa não trucida a gente. Ela pode servir só como um aprendizado, uma localização ali do que melhorar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele fez sentido para você, já compartilha com uma amiga que é mãe que você sabe que vai se beneficiar disso também. Um beijo e até a próxima.